O Superman é comunista. E vamos provar. Bora. Primeiro-ministro Stalin. É que certas pessoas precisam morrer para o sistema funcionar. Sabe as palavras. Alguém já assistiu... Quem aí do chat já assistiu o filme do Superman? Agora é dia 11, né? Não sei que esse vídeo vai sair. Dia 11 de julho. Alguém já foi assistir o filme? Eu não assisti. Eu tô vendo o pessoal falando que é um filme 6. Mal e mal assistível, beleza? Então, essa é o meu 9. Nossa, vocês estão muito emocionados, irmão. Eu tô com preguiça de assistir essa porra. Tô real, muita preguiça de ver esse filme. Que isso, maluco? Superman matou Stalin, cara. Deixa eu ver de novo. Base de Superman. Isso aqui. Deixa eu ver de novo. Só mais uma vez. Absoluto sim, minha senhora e senhores. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Nem o Superman comunista tancou o comunismo de Stalin, meus amigos. Já pensou... Quem tanca, pô? Se o Superman tivesse caído na União Soviética, pior ainda, já pensou se ao invés dele ter sido achado e criado por Marta e Jonathan Kent, aquele casal fofo, Mas nós não o achamos. Ele nos achou. ele tivesse sido criado por Joseph Stalin, aquele filhote de Satanás. O novo filme do Superman acabou de estrear, galera. E nada melhor do que lembrar desse clássico que mistura ficção com uma história... Esse filme do Super-Homem comunista, esse desenho é um dos meus favoritos de desenhos de herói em questão de filme, porque é provavelmente o único que eu assisti também. Alternativa baseada em Ah, não, lembrei do Cavaleiro das Trevas, eu vi a parte 1 e 2. pessoas reais. Nesse Entre a Foice e o Martelo, maravilhoso filme. vídeo especial, Recomendo pra caralho, vejam. eu separei para vocês os momentos mais marcantes e relevantes historicamente, que traz uma leitura bem profunda da história Filme de herói, irmão, desenho de herói, é foda, pô, é forçar a amizade. soviética e do que significava ser um soviético naquela época. Começando pela capa do gibi aqui, olha só que coisa horrível. Negócio vermelho, cinza, preto, esse símbolo horroroso aqui no peito de Superman. Essa blusa aqui da Insider. Ah, Flashpoint eu vi... Caralho, agora vocês vão ficar falando, eu vou lembrando. Eu vi Flashpoint, eu vi o Entre a Foice e o Martelo e assisti parte 1 e 2 do Cavaleiro das Trevas. É isso que eu assisti de desenho de herói. Do filme, no caso. Mais tecnologia do que esse uniforme horrível do Superman. E Ah! Insider. é qualidade pura. União Soviética, 1946. Aqui nessa Irmão, se eles tivessem descoberto o Superman antes de 46, eles teriam colocado a criança super poderosa na linha de frente pra matar. Garanto pra vocês. cena a gente vê o nosso camarada Kal-El na Ucrânia, galera. A nave dele caiu na Ucrânia, mas não em qualquer lugar da Ucrânia. Ela cai em uma fazenda coletiva. Esse nome, fazenda coletiva, causa calafrio em qualquer pessoa que estude honestamente Bom, criança no front, né? Tipo, provavelmente essas duas crianças que estão correndo aqui, elas estavam no front. a União Soviética. Qualquer pessoa que estuda o mínimo sobre a União Soviética sabe como que a Ucrânia sofreu sob o imperialismo soviético. Isso é mentira, o Ian Neves falou que não. Principalmente nos anos 30. Aquelas políticas desumanas de Stalin levaram à morte de mais de 4 milhões de pessoas. Nossa, que mentira. Eu assisti a aula do professor Ian Neves. Isso daqui é mentira, isso daqui é uma invenção nazista. Só na Ucrânia. Isso sem contar na colonização soviética do Cazaquistão, que matou... A União Soviética nunca colonizou nenhum país, porque o comunismo é contra o imperialismo. Então não há colonização comunista. Beleza? em cada 4 pessoas ali. 1,4 milhão de mortos, galera. Eu fiz um vídeo completo em 3 partes, repleto de estudos especializados, mostrando Os vídeos que destruíram
o webcomunismo. Mostrando justamente essa tragédia causada pelas políticas comunistas. Então não deixa de assistir depois, porque é fundamental para você conseguir entender o que significaram essas coletivizações dentro da Ucrânia. Não só na Ucrânia, na verdade, em toda a União Soviética. Nesses vídeos você vai entender como que o comunismo soviético foi uma desgraça na vida de tantos milhões de pessoas. Então foi genial eles terem colocado essa possibilidade alternativa para a Ucrânia. Isso mostra que eles realmente estudaram e conheceram um pouco mais a fundo o assunto. Inclusive, galera, aqui no meu livro, Mitologia Soviética, que acabou de ser lançado pela editora Dialética, eu mostro para vocês em um volume só toda a tragédia causada desde a Revolução Russa, em 25 de outubro de 1917, até a Guerra Civil e o Pacto Nazi-Soviético entre Hitler e Stalin. Os estudos mais atualizados e recentes na historiografia soviética estão aqui dentro desse volume. O link está no comentário fixado, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E essa cena aqui se passa justamente... Você leu o livro? Gostou? Eu não li, cara. Como eu disse, eu falei isso quando eu reagi àquele vídeo dele batendo no Lineker e no... Linker, né? Eu não lembro o nome dele certinho, pronúncia correta. E o Henry Bugalho, eu não me importo com comunismo. Pra mim é chato pra caralho. Comunismo é muito chato pra mim. Eu provavelmente nunca vou ler esse livro na minha vida. Renato, hoje no Instagram eu debati com uma gorda comunista. Ela dizendo que eu não era propaganda nazista. Coloquei 2050 fontes refutando, depois me chamou de burro e que preciso dar mais história. Tex, por que você debate na internet? Já se fez esse questionamento? Por que você perde tempo debatendo na internet? Tipo, é melhor... Ó, vou dar uma sugestão aqui, sincera e honesta pra vocês. Vocês gostam de debater via texto no Twitter, no Instagram? Bacana. Legal que vocês gostam de escrever e de esterçar o seu pensamento. Faz o seguinte. Cria um Substack e começa a escrever artigo. É muito mais legal. Eu garanto pra vocês, é muito mais legal. Aí vocês formam as suas comunidades, aí vocês mandam os substacks de vocês pra mim que eu vou divulgar, sabe? Aí a gente já tá criando uma cena, uma bolha aqui, tá ligado? Uma comunidade de pessoas que escrevem e gostam de pesquisar. E pronto. Então, cria uma conta no Substack e comece a escrever seus textos lá, beleza? Então, façam seus textos. É melhor você desenvolver as suas ideias em um texto e ver as pessoas debatendo esses temas aí nos comentários do seu post do que ficar discutindo com um filho da puta random em rede social, beleza? Pelo menos vai que você ganha um troquinho, inclusive. Em 1940. Então, tem lugar melhor pra você despejar as suas ideias. 1946, um ano depois da Segunda Guerra. E esses campos verdes aqui que a gente tá vendo, galera, não eram uma realidade na União Soviética naquela época, porque pela terceira vez, em pouco mais de 25 anos de existência soviética, novamente uma fome terrível assolou as repúblicas soviéticas, com estimativas chegando a mais de 1,5 milhão de mortos. Só que ao contrário da Grande Fome de 1931 a 33, que foi causada primariamente pelas políticas comunistas e brutais de Stalin, o professor Michael Ellman, no seu estudo publicado em 2000, mostra que ela foi causada por uma série de fatores complexos, onde a política comunista piorou a fome, mas os principais fatores em causá-la foram a guerra. Eu gosto que o Thiago assumiu mesmo o manto anticomunista que deram pra ele. Sim, puta, ele se diverte agora. Ele pegou pilha e tá nessa, e vai ficar martelando web comuna e comuna aleatório até ele se cansar e achar coisa melhor pra fazer. E isso é muito bom, espero que demore bastante, inclusive. Guerra e o clima. Inclusive, muitos especialistas, mesmo russos, como o próprio V.F. Zima, defendem que havia grãos suficientes para salvar mais de 1 milhão de vidas. Então essa cena aqui parece ter uma mensagem meio subliminar, mostrando uma paz alternativa em um período de catástrofe real. Somos inimigos apenas do governo que oprime vocês. Nossos únicos desejos são a paz e a igualdade entre todos os homens. Reparou na expressão do super-homem aqui? Olha só o rosto dele. Olha como que parece que ele passou por uma lavagem cerebral. Parece um robô repetindo os mantras comunistas. E essa visão messiânica maluca. Isso aqui, galera, acontece virtualmente na animação inteira. E o legal é que o meu amigo Guilherme Briggs, que é o dublador do Superman, conseguiu passar esse sentimento mesmo. Parece que o Clark tá só reproduzindo a mesma propaganda comunista sem nem pensar. Ele está simplesmente falando. Hoje. É o mesmo mantra religioso de salvação e igualdade, atualizado pela última vez em outubro de 1917. Tanda mandou R$10. Ô, irmão, vamos pros 10 não. Tenho 2 propostas de exercício mental para você. Imagine um debate de um defensor do modelo de Estado chinês vs um comunista.
E ó que você faria se acordasse amanhã com os poderes do Superman. Cara, um debate entre um defensor do Estado chinês e um comunista. Se esse comuna for um stalinista, ele vai concordar com absolutamente tudo, porque ele é dessa turma. Agora, se ele for um trotskista, aí você vai ver basicamente os caras vão se matar na sua frente. E o que eu faria se eu acordasse com os poderes do Superman? O que eu faria se eu acordasse com os poderes do Superman? Cara, sinceramente, eu faria a mesma coisa que o Superman faz. Eu não iria interferir. Não iria interferir. Eu ia Starman Pill. Tô falando sério. Tipo, eu sou literalmente imortal, pô. Tipo, nada encosta em mim. Eu ia Starman Pill. Tipo, cara, eu sou um deus, mano. Tipo, as pessoas simplesmente iriam se render. Tipo, verdade seja dita, a humanidade simplesmente iria se render, cara. Tipo, os estados iriam se render. Tipo, o que eles poderiam fazer comigo? Nada. Então, basicamente, eu ia fazer nada e vencer. É isso. Tipo. Tá ligado? E, tipo, na base da lábia, eu faria os países pararem guerras. Tipo, simplesmente a sua presença nesses ambientes, os países iam abaixar suas armas. Sabe? Não tem muito que... Sabe? Você é imortal, você é intangível. Toca o barco. Basicamente, você não tem... Caralho. Vocês não se importam com formigas, tá entendendo? Esse é o Superman perante a humanidade. Então, cara, eu não ia... Homelander, essas coisas de Jorge. Não, eu ia ser Starman Pill. Eu genuinamente seria o Starman Pill. Qualquer coisa que não seja o Starman, você, tipo, só é bobo. Você não compreende, tipo, o quão absurdo seria. Que tal dar uma entrevista? A imprensa é inimiga do povo. Por que deixá-la Eu distorcer? seria o Homelander. Eu ia estuprar e matar. Eu ia estuprar. Tá bom, Jorge. Eu entendi que você quer estuprar. Legal, mas, tipo, eu ia Starman Pill mesmo. Porque, tipo, tá ligado? As palavras e usá-las contra mim. Atenção aqui, galera. Tipo, isso pra quê, tá ligado? Tipo, tá. Cara, você é intangível. A imprensa é inimiga do povo. Eu seria um belo diplomata. Eu seria um grandíssimo diplomata. A liberdade de imprensa e censura surgiram na União Soviética Você vai fazer um genocídio. desde os seus primeiros dias. Aqui no meu livro, inclusive, eu mostro para vocês uma série de estudos especializados explicando como que a imprensa foi uma das primeiras vítimas da Revolução Russa. Os bolcheviques fecharam todos os jornais de oposição. Agora, Não, eu acho que ou ia de diplomacia, se não funcionasse... Bom, daí a gente vai de injustice, né, mano? Por que não, né? eu tenho que ser justo também. Porque um jornal os bolcheviques deixaram funcionar. O jornal deles. Então Kal-El aqui tá sendo bem honesto na cena. Então o grande super-homem soviético tem medo da liberdade de expressão de ideias. Então, mas aí eles têm razão em ter medo da liberdade de expressão mesmo. Olha só o que aconteceu com a União Soviética quando esse cara aqui resolveu abrir um pouquinho a União Soviética. Caiu tudo, maluco. Não sobrou nada. Esse diálogo aqui entre a Lois e o Clark é uma das melhores partes da animação inteira. Será que é propaganda imaginar um mundo onde os pobres e os oprimidos podem sair da miséria? Onde a classe operária pode se erguer junto e reformar a humanidade? Cara, o que o Superman falou aqui é o suco da utopia comunista. A classe operária se erguer junto para criar um mundo melhor. É incrível como é o mesmo papinho desde metade do século XIX com Karl Marx. Olha só aqui, no manifesto do Partido Comunista dele, na última página da sua obra. Olha só o que ele diz. Proletários de todos os países, proletários de todos os países, univos! Mas parece que não tem muito proletário a fim de se unir hoje em dia não, né? Mais de 160 anos, meus amigos, se passaram desde que Marx escreveu isso aqui e o proletário de todo mundo não está preocupado em fazer revolução, não. Principalmente quando eles têm coisas mais sérias para fazer, tipo o churrasquinho e a cerveja no final de semana.
Como diz o Antum, só sobrou os Lumpen pra esquerda, exato. Assistindo a Champions League. Por exemplo, ó, aqui o professor Ian Kershaw, que é um grande especialista em regimes totalitários, ele mostra pra gente qual que era a perspectiva dos trabalhadores nos países desenvolvidos, que era onde Karl Marx sempre pregou que a grande revolução mundial começaria. A mensagem marxista era praticamente ignorada. Os trabalhadores tinham mais a perder do que os seus grilhões. Um tapa na cara, meu amigo, desses marxistas que ainda acham que o trabalhador é idiota, que vai fazer essa revolução maluca que vai causar a morte de milhões de pessoas. E no final, o trabalhador vai continuar sendo explorado. Ao invés dos burgueses, vai ser pelo Estado. E acabou, pô! Então, se vocês querem dar o golpe de Estado maluco de vocês, comunistas, parem de ficar fazendo vídeos no YouTube. E vão lá e façam vocês mesmos. Porque pro trabalhador comum, assistir o Brasileirão é mais relevante que a revolução. Agora saca só a lapada seca que a Lois dá nesse papinho mole do Superman. Você é um super alien. O que é que você entende de humanidade? Tomou de graça. Kal-El tomou de graça, meus amigos. Sacou a referência aqui? Comunista de apartamento fica falando de proletário o dia inteiro. E de proletário, eles não têm nada. A única coisa que eles fazem é ficar mamando dinheiro público com bolsas de universidade. A maioria nunca nem pisou numa fábrica na vida. O mundo do proletariado não é o mundo de fantasia comunista, não. Inclusive, mesmo historiadores revisionistas que ao longo do século XX sempre tentaram mostrar os avanços da Revolução, têm que reconhecer isso. Olha um bom exemplo aqui, ó. O professor Stephen Smith, ele diz aqui na sua obra Rússia em Revolução, na página 384, um aspecto bem interessante e realista. Os bolcheviques prometeram que a revolução iria elevar o nível dos trabalhadores ao status de classe dominante. Isso nunca aconteceu. Mesmo com respeito às condições básicas de trabalho e de vida, a revolução trouxe apenas melhorias limitadas. Os camponeses certamente alcançaram sua demanda histórica de passar as terras para as mãos de quem trabalhou. Mas os padrões de vida rurais mal tinham começado a atingir os níveis anteriores à guerra quando a coletivização foi desencadeada, e eles não melhorariam até a década de 1960. Só lembrando, galera, que no meu livro aqui, Mitologia Soviética, eu tenho todos esses estudos especializados explicando exatamente todos esses aspectos, os mais sombrios e relevantes da União Soviética. Mas resumindo, o povo russo, o povo soviético, passou por todo aquele inferno da Revolução, guerra civil e coletivização, dezenas de milhões de mortos, para no fim, para não ter nem a recompensa, que era ser a classe dominante. A classe dominante era o Partido Comunista. Mas se prepara. Eu não tenho nada pra acrescentar aqui, cara. O checkmate da Lois vem Eu literalmente não tenho absolutamente nada pra acrescentar nesse trecho. agora. Tem abismos na sua visão utópica que precisam ser revistos. Confidencial. O que é isso? Camaradas, nem o Superman soviético tancou os gulags de Stalin. Os gulags. Execução em massa de pessoas que tiveram o azar de serem marcadas como oposição pelo amado primeiro-ministro Stalin. Os gulags eram campos de trabalho escravo, onde milhões de pessoas eram mandadas para trabalhar para o Estado. E aqui no meu livro, galera, eu cito esses dois estudos aqui, que são os mais relevantes sobre o assunto. Esse livro aqui, escrito pela professora Laine Viola, e esse outro do professor Oleg Kleveniuk. Aqui eles mostram pra gente alguns números que são macabros e terríveis. E aí eu faço um levantamento de estatísticas de prisioneiros O único livro sobre o comunismo que eu li foi o livro negro do comunismo, por causa do velho Olavo. O velho vivia falando esse livro, e eu li essa merda. Chatíssimo. Nossa, que livro chato. Nossa senhora. Eu esqueci eu já esqueci tudo. Tudo que eu já li, eu já esqueci. Recomendo, leiam lá. dentro dos gulags. E eu comparo o sistema prisional americano com o soviético. Oh, ruinzão. É ruinzão. Livro muito chato, muito mal escrito. Os números são alarmantes. De 1934 a 1944, os gulags tiveram entre 12 a 14 milhões de prisioneiros. 12. Nem ele se livra dessa sina maldita de ser carioca. Em comparação, no mesmo período, os Estados Unidos registraram menos de 1,7 milhão de prisioneiros. Isso deixa um saldo de mais de 11 milhões de prisioneiros para a União Soviética. E mesmo se a gente ajustasse a população carcerária americana para mais de 41%... É, chato pra caralho, leiam.
que era a quantidade Ruim, mal escrito, esqueci tudo lá, recomendo. a mais de população soviética no mesmo período, ainda assim os Estados Unidos teriam cerca de 2,3 milhões de presos. E ainda assim teriam 10 milhões a menos de prisioneiros que a União Soviética. E aqui nesses livros dos professores Oleg Klaveniuk e Elaine Viola, eles mostram pra gente documentos oficiais repletos de informações relevantes e mostram pra gente que cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram nos gulags. Era um sistema onde os prisioneiros eram jogados, literalmente, para trabalhar para o Estado até a morte. Isso aqui, senhoras e senhores, era real. Esse choque do Superman, vendo idosos, mulheres e crianças nessas condições aqui subhumanas, era realidade nesses campos de trabalho escravo. O que acontecia dentro dos gulags eram verdadeiros filmes de terror da vida real. Saca só a descrição que o professor Oleg Klaveniuk, aqui, novamente na sua obra, faz pra gente do que acontecia e quem estava aqui dentro. Na página 12 ele diz o seguinte pra gente, ó. Dezenas de trens cheios de famílias camponesas iam para os Urais, Sibéria e as regiões do norte da União Soviética. As viagens levavam muitos dias e eram uma provação. Pessoas exaustas muitas vezes eram obrigadas a caminhar por muitos quilômetros desde a estação ferroviária até o seu destino final. Elas eram alojadas em quartéis inadequados e igrejas velhas. Geralmente, os homens eram separados de suas famílias e enviados para fazer trabalho duro. Mulheres, crianças e idosos ficavam sem meios para a sobrevivência. Condições terríveis, fome e trabalho duro causavam mortalidade elevada, especialmente entre as crianças. Sabe o mais legal? É que o Gustavo Gaiofato defende isso. Ele é um apologeta de gulags. Tipo, não, a União Soviética estava com escassez de mão de obra. Por isso que os gulags eram importantes. Ele é um defensor. Não, ele é um defensor. Tem clipe do Thiago, dos vídeos do Thiago Braga refogando esse filho da p... defendendo a instituição dos gulags. Ele defende os gulags. Ele é um filho da p, cara. Ele é um filho da p. Apologista, isso. Tipo, ele defende, mas ele defende. O Gustavo, o Churrasco Matos também. Os gulags não eram campos de extermínio como os nazistas, não. Para os comunistas, quanto mais aqueles Não, seria terrível num debate, qualquer debate. pobres diabos pudessem viver naquelas condições miseráveis, era Porque debate é treino, beleza? E eu não quero treinar. Tipo, você treina oratória. Você se prepara para um debate. Você aprende a debater. Eu não quero aprender a debater, não, irmão. Eu quero que se f... Beleza? Eu tô cagando. Eu não quero argumentar. Eu não quero convencer ninguém. Eu tô pouco me f***ando, irmão. E debate é chato. Debate é uma arte que eu não quero dominar. Simplesmente nunca vou me dar o trabalho de aprender. Beleza? É isso. Nunca vou me dar o trabalho de aprender a debater. Tô cagando, é técnica. Eu tô de boa. era melhor, porque eles continuariam produzindo riquezas para aquele Estado escravocrata soviético. Você é o Superman. Dizem que você Eu vivo na era do pós-argumento, irmão. Aqui é só na base da ofensa e do ad hominem. escuta uma folha caindo a 1000 quilômetros. Qualquer pessoa que não tenha a mente lavada com essa ideologia assassina maluca consegue entender e jamais apoiaria esses responsáveis por essa tragédia, exatamente como o Superman fez agora. Me explique, Pardo, isso me lembrou do Dmitry Volgonov. Ele foi general do exército soviético e historiador. Ele odiava Stalin. Quando ele tinha 8 anos, seus pais desapareceram. A parte mais triste, quando Volgonov tinha 80 anos, no final da União Soviética, ele descobriu que seus pais foram mortos em 1945. É isso aí, né? É tipo a história do Rubens Paiva, tá ligado? Tipo, sequestro, assassinato. Sequestro de assassinato. E quem fica pra trás nunca vai saber o destino. Bom, talvez descubra no futuro, mas não. Primeiro-ministro Stalin. Me ajude a entender como, por que o senhor fez isso. Kal-El tá com a cara quente com Stalin, senhoras e senhores. Só que escravizar e Não, quando você é um gordinho, ANCAP de língua presa e resolve debater, irmão, nossa. Eu admiro, é muita coragem, porque tudo conspira contra. Bom,
Eu não tenho língua presa, sabe? Nem sou tão gordo assim. Mesmo assim, eu não quero debater. E matar pessoas em nome de um futuro brilhante não era uma exclusividade de Stalin, não. Na verdade, Stalin só Existe uma linha tênue entre coragem e burrice. industrializou esse processo. Não foi uma criação de Stalin, não. Foi desse outro filhote de cruz credo aqui. Falta de tato social. Beleza? Falta de tato social. Eu tenho muito. O Miorin tem pouco. Então, beleza. Lenin. Lenin que inaugurou o sistema e Stalin transformou ele numa escala industrial. Olha só o que o próprio Lenin diz aqui, palavras dele que eu transcrevi aqui no meu livro, para vocês compreenderem essa mordacidade que vinha desde o berço da União Soviética. Limpe a Rússia de todos os vermes, de todas as pulgas, num só lugar. Meia dúzia de ricos, uma dúzia de bandidos, meia dúzia de trabalhadores que fugiram do seu trabalho serão presos. Em outro lugar, eles serão colocados na limpeza de latrinas. Em terceiro lugar, serão fornecidos bilhetes amarelos depois de terem cumprido a Eu estudei com o filho de fazendeiro que era ANCAP. Pô, legal. pena, para que todos fiquem de olho neles, como pessoas prejudiciais, até que se ajude. O Miorin tem esposa, irmão. E respeito, todo respeito a ela, sem piadinhas aqui. Mas o incel... Cara, olha pro Miorin, irmão. Pelo amor de Deus, o Miorin conseguiu uma namorada, irmão. Uma esposa. Você é um bosta. Você é um bosta, incel de merda. Lixo. Em quarto, 1 em cada 10 ociosos será Seu Miorin é casado, irmão. Muito bem casado. executado na hora. E aí, imagina você, trabalhador, que gosta de tirar um cochilo na hora do almoço. Aí, de repente, vem um comunistinha de apartamento com as bochechas rosadas, que nunca bateu um prego na vida. Claro que conseguiu a esposa. Ele tem a lábia. Ele tem a lábia. Pô, irmão, ele tá perpetuamente se afogando em saliva, cara. Te dando um tiro no meio da cara, porque você é preguiçoso. Toda vez que você estiver pau da vida com seu patrão... Eu sei. O Miorin é muito inteligente. Tipo, o Miorin, ele foi capado por Deus. Porque se ele tivesse status social e tivesse uma aparência digna, o homem seria imparável. Mas não. Ele foi nerfado na ele foi simplesmente brutalmente nerfado. É isso. Pelo menos ele não Se o Miorin tivesse a lata do Henry Cavill, irmão, o Brasil seria anarcocapitalista. te dá um tiro na Então, tipo, puta, simplesmente acabou. cara quando você estiver tirando uma soneca. E aí, diante daquela visão do inferno, então, galera, chamada... Aliás, falando em Ozempic é claramente um milagre. Tipo, Ozempic é a última demonstração que Deus realmente existe, cara. Tipo, Ozempic está operando milagres, bicho. Olha isso daqui, ó. Ozempic é uma dádiva de Deus. Os haters. Tipo, olha isso, cara. Tipo, embaixo dessas camadas de gordura havia uma mulher linda. Olha isso, cara. Não, Ozempic é realmente uma dádiva divina, cara. É uma dádiva divina. Ozempic é sangue de fada destilada. Exato, cara. Tem um unicórnio. Neste momento, em um porão da Dinamarca, há um unicórnio preso em grilhões de titânio e seu sangue está sendo extraído, cara. Sabe? Mas é um preço que eu aceito. Eu aceito. É um preço que eu aceito. E que ele fique lá por toda a eternidade, sabe? Porra. Cara, os dinamarqueses, Deus deu conhecimento aos cientistas dinamarqueses da... eu esqueci o nome da empresa que produziu o Ozempic. Deu esse conhecimento para esses cientistas aí, cara, e os caras destruíram toda uma comunidade de influenciadoras que estavam engordando só pra entrar na bolha de aceitação, de body positive. O Ozempic é um profeta, é um milagre, irmão. Sabe, na escala de milagres você tem, tipo, a ressurreição de Lázaro, os cegos voltando a enxergar e o Ozempic aqui em terceiro lugar, tá ligado? É um negócio incrível, bicho. Superman mata esse miserável aqui. A extinção das baleias. Os dinamarqueses são os caçadores de baleias do século XXI, pô.
Já disse que deixa os homens calvos? Irmão, é melhor ser calvo e magro do que ser um gordo cabeludo. E aí, algumas vezes ao longo da animação, a gente vê os Lamento, cara. Se é um pelo outro, seja magro. personagens chamando O que você não pode ser um gordo calvo. Aí, né? a União Soviética de Império Soviético. O que Prometeus se sacrificou para nos dar Ozempic. está certíssimo. Todas as repúblicas socialistas só se tornaram socialistas pela invasão, guerra e eleições forjadas. O maior exemplo disso foi justamente o pacto de amizade entre Hitler e Stalin, dividindo o mundo em esferas de influências entre nazistas, fascistas e comunistas. O professor Hiroaki Kuromiya diz na sua biografia de Stalin, na página 143, o seguinte: Stalin considerou e apresentou todo o caso de uma perspectiva marcada. Desde que o Ozempic surgiu, a gordofobia parou de ser problema. Irmão, ano que vem o Ozempic vai ser genérico. A dádiva de Deus deixará de ser um produto exclusivo de um povo escolhido e alcançará todo mundo. Cara, a gente tá vendo, a gente vai assistir ano que vem a forja da nova e eterna aliança, que é o Ozempic genérico. Cara, Deus existe, mano. Nossa, eu acabei de me converter. Amanhã eu tô indo pra igreja católica de volta. É isso. É isso. É isso. É isso. Marxista das contradições entre as potências imperialistas, mas foi também o caso de que Stalin, como os czares, não estava livre de ambições imperialistas. O pacto foi complementado por um protocolo secreto infame. Qual a desculpa agora, Teu? O Ozempic existe, e aí? Que dividiu a Europa Oriental em esferas de influência. Pera, Venvance genérico. Meu Deus! Caralho! Venvance e Ozempic genérico ano que vem. Glória a Deus! Glória a Deus! Alemãs Que pariu! e soviéticas. Este protocolo secreto foi um documento imperialista Meu, que isso, velho? tão vergonhoso para os líderes soviéticos Checkmate no ateu. E aí, ateu? E aí? Qual que é a sua desculpa agora? que o seu signatário soviético, Molotov, Irmão, ó, clock is ticking. Em 5 meses, vocês têm 5 meses pra pegar sua gordinha, sabe? Trata ela com todo o carinho do mundo, porque ano que vem, irmão, negou a sua existência até a sua morte em 1986. a extinção do incel está chegando. Nem o governo soviético oficialmente reconheceu sua existência até 1990, quando finalmente foi lançado o protocolo secreto original para publicação. Uns imperialistazinhos desgraçados, esses comunistas. Mas aí você me pergunta: Thiago, e o gibi do Superman? Entre a foice e o martelo? Você não vai falar nada, não? Eu não. Quem vai falar para vocês é uma pessoa que esteve presente na Revolução Russa e ainda contrabandeava gibis americanos para Stalin Eu sou testemunho de Ozempic. meio escondido. Vamos lá, gravando. Eu vou organizar um pelotão de caça. A gente vai, dentro de caminhonetes da Hilux, a gente vai sair pelas ruas atirando nas gordinhas com balas de Ozempic, tá ligado? Sabe aqueles tranquilizantes pra derrubar elefante, só que com Ozempic na ponta. Pá! E é isso. Vou exterminar as baleias. É isso. Thiago Braga. Chato pra caralho, vamos lá. Vou parar de denunciar as notícias. Eu vou parar de denunciar as notícias. Você fazia. Vou parar. Fala, Thiago, beleza? Ó, esse é um caso bem engraçado porque você vê muito comunista geek por aí, usando bonezinho, camisa com a logo do Superman Red Sun. Aquela da logo do Superman com foice e o martelo, né? Sem nem saberem que essa HQ é, na verdade, uma grande crítica ao comunismo e às atrocidades cometidas pela União Soviética. Essa HQ é basicamente um what if, sabe? O que aconteceria se o Superman, ao invés de ter caído nos Estados Unidos, tivesse caído na União Soviética. É exatamente um what if, é uma história alternativa. E a consequência disso é a bússola moral do Superman mudar completamente. Ao invés dele ser um personagem guiado pelo amor às pessoas do mundo, né, e pela defesa das liberdades individuais, como ele é, como a gente conhece, ele vira um coletivista, ele acaba se tornando mais uma ferramenta de poder e controle do Estado. Então,
Na verdade, comunista odeia essa HQ. Sim, eles odeiam essa HQ, mesmo. Você tá basicamente vendo o maior símbolo de heroísmo das HQs, tendo uma vida inteira baseada... Valeu, Alan! Alanox Staff da Farinhada mandou R$10. Atenção, atenção. Rodízio de Venvance confirmado para a Farinhada Anual da Bolha, edição 2026. Mano, meu Deus do céu. Imagina ter um Open Venvance, um Open Rivotril, um Open Cogumelo. Numa grande lavagem cerebral totalitária. E é uma premissa interessantíssima, idealizada e escrita pelo Mark Millar, que pra mim é um dos melhores escritores de todos os tempos. Que curiosamente, olha isso, é um cara de esquerda. Mark Millar é um cara de esquerda, mas fez aí uma grande crítica a todo esse totalitarismo do Estado, né? Eu acho que essa é uma coisa pra se pensar, até porque quando essa HQ saiu em 2003, ela foi muito aclamada. Virou instantaneamente um dos grandes clássicos da DC. Era uma história adorada até por muita gente de esquerda. Só que a gente vem rolando um certo, digamos, revisionismo com essa HQ. Da mesma forma que vem rolando um revisionismo com o comunismo no geral, né? Muitas pessoas estão tentando apagar os erros e crimes históricos da União Soviética. No geral, é uma HQ sensacional que, pra mim, teve muita coragem de ser feita. As pessoas os bastidores, os produtores tiveram muita coragem de criar uma HQ dessa, uma história dessa. E eu indico muito que vocês leiam essa HQ. Valeu, irmão! Jing Matípico mandou R$10. O tratamento padrão ouro para obesidade no SUS é bariátrica. Caro pra cacete e 2 anos depois 80% fica redondo de novo. O certo era dar Ozempic. O preço de uma bariátrica pagaria vários tratamentos. Tem que ozempicar. Tem que ozempicar, irmão. Nossa, vou falar pro Renan colocar na pauta de campanha dele Ozempic no SUS. Só porque é muito engraçado. Vambora, Ozempic no SUS, irmão. Ozempic no SUS, cara. Porque eu tenho certeza que vocês vão perceber como o universo alternativo pode ser construtivo, como pode agregar muita informação na gente. É isso. É possível? Sim. Porque o Ozempic já é um remédio indicado para perda de peso já. Tipo, não é... Começou como um remédio para tratamento de diabetes, mas agora ele já é um remédio indicado para perda de peso. Então, tipo, dá para colocar. Valeu, Thiago. Pronto. Tá bom. Então, gente, é isso. Valeu, Thiago. Pronto. Tá bom. Então, fechando nossa análise, galera. A animação e o gibi Superman Entre a Foice e o Martelo não são só grandes obras de entretenimento, mas uma crítica aos perigos dessa utopia onde os fins messiânicos sempre justificam os meios extremistas. E esse terror deve ser lembrado e denunciado em memória dos milhões de vítimas dele. Só sujou aqui. Eu tô tentando passar aqui pra limpar esse Adivinha? Eu? Nossa, tô com vontade de comer pipoca agora. Porra. É mais um belo vídeo que a gente simplesmente foi pra todos os tipos de assuntos diferentes. Em que momento a gente começou a falar de Ozempic? Eu não lembro. Cara, por que todo corte acaba assim, cara?